Em Sapiens, o autor diz que os deuses são uma das grandes ficções compartilhadas da humanidade. Histórias que contamos uns aos outros para viver em grupo, organizar a sociedade e dar sentido ao caos da existência. Mas até que ponto isso é verdade? E se Deus, e se Deus for de fato uma invenção? Uma ideia útil, sim, mas criada por nós. No episódio de hoje, vamos explorar esse pensamento desconfortável. Deus é real ou é uma história que pegou muito bem? Muito prazer, eu sou o Emanuel. Eu sou o João Cota. E hoje vamos abordar esse assunto de uma forma mais leve, né? Que a gente fez no outro, de um bate-papo, trazendo você aí com uma pessoa que também pode opinar sobre. Também a gente quer saber a sua opinião sobre o que a gente vai falar. E a gente vai tentar trazer um pouquinho de como esse assunto entra na nossa vida agora, ok? Então vamos lá. Queria falar um pouco com você sobre isso, até falar um pouco do debate que a gente tem normalmente mesmo sobre essas coisas e trazer um pouco pro pessoal do que, querendo ou não, igual no primeiro episódio, é uma conversa que a gente já tem. É um debate ali amigável e também construtivo que a gente já tem sobre o assunto, pra gente se conhecer melhor, às vezes até você falar algumas coisas que eu também não sabia, que seria interessante. Também trazer pontos de pessoas que entraram na sua vida e te falaram coisas que te fez pensar e chegaram no que você pensa hoje sobre esse tema, qual que é a conclusão que você chegou. Se você puder falar um pouquinho sobre como isso tá na sua vida, se você quiser ser mais direto e chegar no final logo, ou quiser chegando na conclusão aos poucos para no final a gente chegar nessa conclusão e também tentar trazer uma incerteza no final, uma pergunta no final para as pessoas, para deixar todo mundo pensando. Que eu acho que esse é o mais importante sobre esse tema, né? A gente continuar pensando sobre isso, porque no final das contas, será que todo mundo tem a resposta sobre isso? É o que a gente vai pensar hoje aqui e refletir sobre isso, tá? Queria que você falasse um pouco da sua experiência sobre o tema religião e o tema Deus também, sabe? Como que você tem experienciado isso, se você teve contato com algumas religiões, se você quer falar sobre isso, se você sente a vontade de falar sobre o seu contato com elas, e como que você acha que é a melhor forma de você introduzir isso para trazer pra galera um pouco do que você pensa. Eu acho que a primeira vez que eu tive, tipo assim, uma vibe voltada pra, tipo assim, começar a refletir sobre essas coisas, tá muito ligada à época que eu era, tipo, bem pequenininho, eu era bem criancinha, e várias coisas já me faziam indagar, tipo, da reflexão sobre isso, sabe? Tipo, existencial sobre as coisas que cercam a nossa vida, né? E eu comecei, tipo, eu lembro que eu estudava sempre em escola religiosa, né? E eu gostava muito, 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 sempre fui muito fissurado numa coisa. No filme do Jurassic Park, sabe? Sim. E é muito legal porque acho que a maior parte das crianças gostam de dinossauro, né? Tipo, no geral, o público, assim, o pessoal acha, tipo, incrível, né? Tipo, traz aquela inspiração das espécies que foram extintas, né? Então, eu assisti milhares de vezes quando eu era pequeno e era engraçado que a partir daquilo, conforme eu fui, tipo, vendo pra caramba o filme, eu queria me aprofundar, eu queria saber mais sobre os dinossauros, né, em si. E eu, desde pequeno ali, eu lembro até o meu quinto aninho, eu era bem criança, eu pegava pra ler muito sobre os dinossauros, as espécies, e aí eu acho isso acabou me vinculando muito à ideia da teoria da evolução, Legal. né? Então, assim, isso me prendeu demais e eu comecei a estudar os períodos geológicos, aí tudo aquilo que introduz, tipo, o período paleozoico, cenozoico, enfim, todos, e, tipo assim, como cada dinossauro viveu em cada, tipo assim, o Jurássico, Cretáceo, o Triássico. Então, tipo assim, você vai se aprofundando num mundo ali vivo, onde vários momentos no planeta que tiveram os grandes desastres, né? Tipo, tem as teorias do meteoro que caiu na Terra. Uhum. Então, a questão de passar por todos esses momentos, né? Então, a partir disso eu comecei a pensar aonde que tudo isso levava, porque como eu sempre gostei da história, eu pensava, e antes disso, e antes, e cada vez, tipo, sempre Aquela vou pergunta que todo remetendo. mundo tinha, de onde viemos, né? Tipo, Exato, exatamente isso. E eu lembro que eu estudei sempre, né, numa escola que era batista, né, uhum.
e sempre teve muito o julgamento. Eu não vou englobar, tipo assim, como no geral, que todas as religiões, ou Sim, especificamente a Batista, tem um problema com isso, mas dizendo que, assim, naquela escola, naquela realidade deles ali, na religião batista deles ali, eles viravam para mim e diziam que tudo aquilo era uma grande farsa, que era uma tá. grande mentira, né? E era engraçado que quanto mais diziam para mim que tudo aquilo que eu lia e que eu estudava era uma mentira, mais aquilo me cativava, né? Tipo, Nossa, me prendia para eu querer me aprofundar e saber sobre aquilo, né? E eu lembro que eu vivia na diretoria, porque até as professoras eram muito religiosas e assim, meus pais, eles eram católicos, aham, né? E aquela, né, aquela ideia do católico não praticante, meus pais sempre rezaram em casa, sempre sim, tiveram a crença deles ali, mas tipo sempre muito resguardado a, tipo, a pessoalidade deles, então nunca foi muito fervoroso. E eu lembro que os meus pais, tipo, sempre foram muito tranquilos e, tipo, a escola forçava muito de que a gente tinha que ser muito participativos, a gente tinha que ir participar, tudo, tinham cultos depois sim, das aulas, então, como a gente não participava, a gente acabava sendo mais julgados, né? E aí eu lembro que a professora sempre me expulsava das aulas, tipo, eu queria falar sobre a teoria da evolução, os dinossauros e como tudo funcionou, e a professora chegava e falava, isso daí não existe, isso daí é uma mentira. E aí chegava e passa um tempo lá na diretoria, aí você fica refletindo sobre essas coisas que você lê. E eu lembro que eu pegava o meu livro, que eu levava na bolsa, era um dos livros que eu levava sobre a evolução dos dinossauros, sim, e eu levava e eu ficava lendo lá na diretoria para a diretora, né? E eu falava, tipo, tudo como aconteceu naquele período, né? uhum, E aí eu sempre vivenciei isso, sabe? Tipo, as pessoas sempre, tipo, julgando, né? Tipo, o fato de eu acreditar ou não que aquilo existiu, como tudo é. Então, tipo assim, é engraçado que até hoje as pessoas, eu trabalho no ambiente lá do, sim, do trabalho, as pessoas ficam me indagando, cara, meu, você acredita em evolução, sabe? Tipo, às vezes a pessoa chega e ela acredita no dogma dela de que o sim, homem às vezes veio do barro, ou que alguma coisa seja, tipo, vinculado à realidade, né, da religião dela. E assim, é engraçado que a pessoa vira e fala, mano, você acredita no Big Bang, velho? Que sim, loucura é essa, sabe? Tipo, e você fica, cara, é muito surreal como às vezes a realidade de um é muito diferente da sim, sua, né? sim, E as pessoas acabam se assustando com isso, né? tá, Eu acho que esse é o grande tema, assim, do sim, nossa sim, discussão aqui agora, sim, porque as pessoas não conseguem ter essa, né, perspectiva, assim, sabe, tá, sobre a vida. Eu lembro que um rapaz foi essa semana, inclusive, lá na empresa, eu cheguei e eu falei pra ele, eu desde novo eu tenho essa noção de vida de que não existe um Deus, sabe? Tipo, eu não tenho uma crença. Eu, por mais que eu tenha tido experiências em religiões, né? E de tudo que eu venho estudado e tudo que eu li, assim, para mim, eu me sinto confortável daquilo que eu tenho pra si é que não existe, sabe? Tipo, Deus não tem uma necessidade legal, que exista, né? Algo superior, sabe? Eu acho que a própria vida, ela tem a sua beleza e o seu propósito maior tá, de si, sabe? Pra aham, ela, do que necessariamente você julgar que tem uma criação, alguém por trás de tudo isso, sabe? Ainda mais que também, ainda algo que seja tão, como posso dizer, tão, tipo assim, tão na imagem e semelhança do homem, assim, eu acho que é muito arrogante a gente chegar e pensar que a gente seja o centro de tudo e do universo, como até a religião sempre colocou, né? sim, Conforme os anos, milhares de décadas, as décadas atrás, no catolicismo, né? Quando a igreja dominava e colocava naquela ideia de que
a gente não acreditava que era o heliocentrismo, né? Era o geocentrismo. Então, Sim, a Terra era o centro do sistema, né? sim. Então, tipo assim, não era o sistema solar. Então, tipo assim, o Sol que gira em torno da Terra, o universo, a gente que era o centro de tudo, né? Então, é muito engraçado como que o ser humano ele quer sempre se ver como algo muito Muito especial, importante. muito mirabolante, muito incrível, assim. Eu acho que não tem nada de tão especial em nós. Eu acho que a gente é só uma espécie que conseguiu ter uma parte do racionalismo, assim, que a gente consegue pensar. Somos seres pensantes e eu acho que isso tudo torna já especial como a vida ela é simples e do simples ela se tornou tão elaborada, sabe? Sim. Porque é uma coisa que as pessoas não pensam, né? Eu, até voltando para esse rapaz da empresa que ele chegou e ele me perguntou, cara, você não acredita em Deus? Tipo assim, como que pode, sabe? Tipo, como que você vê a vida, sabe? Tipo, sem Deus, sabe? Uhum. E é engraçado, tipo, ele ficou muito surpreso. Então, tipo assim, acaba sendo uma, né, tipo, Uhum. impactante pra pessoa, né? Porque a única realidade da pessoa é essa, É. sabe? Então, tipo assim, acaba sendo, tipo, assim, uma falta de propósito, até linka muito com o que a gente estava falando no primeiro episódio. Qual que é a noção de vida para essa pessoa, sabe? E é muito engraçado, durante vários anos que eu conversava com as pessoas, até no ensino médio, no ensino fundamental, a pessoa virava e falava, cara, mas qual que é o sentido de vida para você sem ter Deus, sabe? E parece que a pessoa cai muito naquela ideia do que Nietzsche fala, né, no livro Uhum. dele sobre o niilismo, né? De que, cara, então a vida não tem sentido nenhum pra você. Tipo, a gente veio, o niilismo ele vem muito com essa ideia, né, Uhum. brutal. E eu acho que isso é o que é muito negativo do ateísmo hoje em dia. O ateísta fervoroso, né, Sim. que chega e fala não, mas a vida não tem sentido mesmo, a gente vem, nasce e é só isso, e não tem propósito, não tem razão, e a Tá. gente vivencia isso e já era, sabe? Tipo, é Sim. isso. Eu acho que não, eu acho que eu acredito mais na ideia do niilismo positivista, né? Que a própria razão da vida já é o maior propósito, já tem uma beleza incrível em Tá. si dela, né? E não tem uma necessidade tão grande assim. O que você acha a partir disso? Até pegando ponte para isso, né? Uhum. Eu quero que tenha uma compreensão de que existe uma importância muito grande para se abordar de uma forma racional, que eu acho que as pessoas têm que ter isso Uhum. para si, porque o Carl Sagan ele fala muito sobre isso. Ele fala como que ele era, só para introduzir, o Carl Sagan, ele era agnóstico, ele seguia a Sim. ideia de agnosticismo. Então, tipo assim, o agnosticismo ele aborda no quê? A ideia de que possa existir Deus, mas não existe uma comprovação Comprovação. científica, então também não pode alegar que ele existe nem que não existe. Então, tipo assim, é o famoso fica em cima do muro, mas, tipo assim, é racional para que você não julgue aquilo sem ser de uma maneira precipitada, algo que você não consegue provar. Sim. Então, eu acho que a maior uma maneira mais lógica, racional, seria essa. Eu acho que se você é uma pessoa centrada para chegar num ponto, já sabe, eu não tenho conhecimento suficiente para chegar e bater o martelo para isso. Eu acho que você tem que estar aberto a ouvir novas opiniões e ter argumentações e você aceitar que isso é uma realidade, né? A gente Tá. não sabe da onde surgiu propriamente a vida como ela é constituída, né? Mas a gente tem algumas coisas que a gente leva, né, para a vida e é daquilo que a gente segue e como isso reflete na sua forma de pensar, Sim. né? Então, ele fala muito disso. As pessoas que são extremistas para o lado religioso, elas são ignorantes. Uhum. Mas a pessoa que é ateísta, ela também é uma pessoa Sim. ignorante. É uma forma ignorante de você pensar, chegar e, tipo assim, vai falar, não, não existe Deus, sabe? Então, eu tenho a consciência disso, de que eu não acreditar em Deus é uma forma ignorante Ignorante. e arrogante de que é,
eu possa bater o martelo para algo que eu não tenho certeza. Sim. Mas dentro daquilo que eu levo para minha vida, de tudo que eu estudei, de tudo aquilo que eu levo, eu acredito que é o mais próximo e é mais puxa mais para a realidade, né, daquilo que cerca toda a vida, né? E é muito abordado isso pelo Carl Sagan, porque Mas no ele final você tem que se tem, posicionar, né? Por isso que você sim, acaba tem, escolhendo qual que é o seu posicionamento. sim, porque querendo ou não, tipo assim, todo mundo tem, né, para si aquilo que acredita, né? Sim. Seja voltado para um dogma, seja para a falta disso, ou uma filosofia completamente diferente. É por isso que existem milhares de religiões, filosofias de vida, enfim. Eu acho que isso que molda que caracteriza, né, toda a sociedade, né? Sim. Muitas pessoas tiveram vários pensamentos e, enfim, eu acho que é isso que torna também a beleza da coisa, né? Tipo, as Sim. pessoas terem vários pontos de vista, sabe? É. Assim, em si, ninguém tem a certeza, né? Às vezes eu acho engraçado como que às vezes a religião chega e fala, não, essa daqui é a minha certa, e tem outras milhares falando que ela que é a Falando certa. que ela que é certa, exato. Então fica esse impasse, né? Então qual que é a religião certa? Ou aquele cara que chega e fala, não, mas o Deus é único para todas, né? Tem Entendi. essa conversa também, né? Tem Vai ser essa amor em todas elas, vai querer que você siga o amor, Sim, né? Tipo isso. exato, exato. Deus é amor. Sim. E é uma maneira que é muito legal de se pensar. Eu acho que a religião ela tem uma importância muito grande para a sociedade em si, né? Para a forma como que ela é constituída. Eu acho que muitos dos problemas e das coisas que as pessoas precisam, elas precisam de uma base, né? Uhum. Às vezes a pessoa, para ter uma razão existencial, até porque a gente vê grandes cientistas, pessoas que são voltadas para a parte tecnológica, seja voltada para ciências gerais, assim, as pessoas têm religião. Você vê o próprio Joseph Kepler, né? Ele cientista, matemático, ele sempre estudava os cosmos, né? Da maneira da época, né? Sim. Ele tinha, ele acreditava em Deus, mesmo que ele estudava e como que funcionava o Sim. sistema e ver como que Até porque é uma coisa, como eu puxei a pergunta pra você, é uma coisa que é muito pessoal, né? é muito pessoal. Acaba sendo do que você... Por isso que eu perguntei o que você viveu, se você quisesse falar um pouco da sua história, porque eu acho que uma das coisas que acaba linkando a gente é que, tipo, também estudei em escola religiosa, também tive os pais mais abertos pra me deixar pensar sobre isso. Então, eu acho Isso é que, eu ótimo. acredito que quando você tem esse ambiente, você quer que todo mundo tenha esse ambiente. E você quer uma conversa com pessoas que têm esse tipo de ambiente, ou que prezam por esse tipo de ambiente, entendeu? Que é um ambiente que te faz pensar, que te dá margem pra você errar no pensamento, pra você tentar achar o que é certo pra você e se conhecer, entendeu? Então eu acho que quando você fala que você estudou em escola religiosa, teve a partir daquilo você conseguiu ser uma pessoa que estudava e absorver, é muito da sua pessoa. Então, porque assim como muitas pessoas poderiam estar ali e até hoje tá, tipo, de uma forma completamente diferente. Ou pro extremo do ateísmo, ou a pessoa até mesmo, tipo, virar, pô, eu quero ser freira, entendeu? Tipo, a menina entrou na escola e viu que é isso pra vida dela, entendeu? Então eu acho muito bonita essa forma de ver que, igual você falou, que cada ser humano reage de uma forma da mesma situação que tá saindo. Então, de milhares de alunos que saíram da escola, cada um teve sua experiência ali, cada um saiu de um jeito, cada um, às vezes o irmão da mesma família teve o mesmo contato com os pensamentos dos pais, e cada um pensa uma coisa De uma maneira diferente. diferente. Cada um se decide e conclui a vida de uma forma diferente e como que eu posso dizer, se agrada com uma resposta diferente. Essa resposta tá bom pra mim, eu prefiro seguir minha vida assim. Eu sei que às vezes eu posso pensar assim e não vai gostar, entendeu? Então pra mim foi um pouco disso também. Eu também sempre me vi uma pessoa muito racional. Então não era muito sobre o estudo, mas como isso é uma, querendo ou não, a religião, Deus e todas as religiões, se você escolher o que você vai acreditar, dizem que é muito da sua cultura. Por que eu acredito que é da cultura também? Porque se você está exposto a uma religião com toda a sua família budista, a chance de você virar budista é muito maior. Sim. Só que pode ser que você, como pessoa, escolha estudar outra coisa, entendeu? O quanto que a gente não vê a diversidade de religiões que tem no Brasil. Uma família, uma pessoa tem um pai da Umbanda e ela é da religião crente, entendeu? Que eu desculpa o nome agora. Evangélica. Evangélica, isso. Evangélica. Então, tem a diversidade ali, as pessoas se deixam pensar cada vez
menos acontece isso em extremos, né? Mas eu acho bastante interessante pensar sobre isso e sobre a minha opinião e a minha pessoa. Eu sempre fui uma pessoa muito racional para pensar sobre as coisas, uma pessoa muito de números, como eu falei um pouco no primeiro episódio com você. Então eu cheguei nessa conclusão de uma forma meio lógica para mim. Então eu acreditava que, vocês estão pensando dessa forma, tudo bem, mas peraí, você não tá querendo bem para todo mundo? Eu posso querer o bem para todo mundo e não acreditar no que você acredita? Cada vez mais, quando a gente vai se desvinculando das pessoas que fazem com que a gente tenha uma dependência, tanto financeira quanto emocional da pessoa, a gente tenta desvincular esse pensamento de pensar, eu preciso pensar igual a essa pessoa. Não, você pode criar a sua própria pessoa, seu próprio universo e ver que tem pessoas que pensam igual a você, entendeu? Então você é uma pessoa no meu caminho que me fez pensar, não é possível, tem gente que também pensa isso, entendeu? E aflorar, a minha curiosidade. Então, ele foi pelo estudo, eu fui pela conclusão sozinho. Eu cheguei, será que isso é assim mesmo? E se não for, e se eu tentar levar a vida sem isso, entendeu? E pra mim, foi uma coisa que na minha pessoa, igual você falou, é tranquilo eu levar a vida como uma pessoa que às vezes vê a religião como uma coisa que é pra consolar as pessoas mesmo, entendeu? E eu acho que, não sei se você quiser saber mais alguma coisa mais específica, você pode perguntar do que eu falei, não sei se eu fui tão aprofundado quanto você, se eu trouxe tantas reflexões e tantos pontos, mas é legal eu ir lembrando enquanto a gente tá conversando. Mas eu queria saber o que você acha, que você já até falou mais do que eu pensava, eu pensei que você ia falar só um pouquinho, você já falou até mais do que eu ia te perguntar, mas sobre esse lance do consolo mesmo, da religião ter sido criada, ou até mesmo existir, ter uma existência, a gente vê a existência de novas religiões sendo criadas porque as pessoas não se encaixam em algumas e elas vão criando novas, porque no final das contas elas precisam de uma resposta. Então a nossa resposta pode ser uma diferente da delas, que não é tão ligada a um dogma, a um mito ali de como tudo foi criado e para onde vamos, entendeu? E não só, a gente pensar mais que a gente é mais insignificante do que totalmente o centro das atenções. Mas eu queria saber o que você acha sobre a religião, agora uma pergunta um pouco mais polêmica. Ser apenas um consolo para as pessoas? Você acha que é só um consolo assim, que igual eu tô falando? Ou você acha que isso foi criado mais na época histórica como um controle para as pessoas? Tem, porque a gente precisa dar ordem para as pessoas e por isso foi criado religiões para que as pessoas, se não tivesse isso, as pessoas iam estar seguindo a vida toda louca. E aí até já linko isso com as pessoas que são religiosas e às vezes olham para as pessoas que não são pensando, olha, ele não é. Logo, ele está seguindo a vida de uma forma toda doida. Olha como que o mundo tá. Vendo a vida de uma forma totalmente, às vezes, fechada e falando, quem não tem religião não tem como ser centrado na vida. Não tem como ser uma pessoa que pensa, que estuda, que se dá bem na vida, entendeu? Então... Até falando sobre isso daí, é engraçado que tem um rapaz lá na empresa que ele tinha feito... Eu acho que são estereótipos isso, né? E fica... é engraçado quando você percebe isso, porque... o rapaz lá da empresa, ele foi fazer uma tatuagem e ele fez algo relacionado à natureza, né? E ele é muito religioso. E eu fui fazer também recentemente a tatuagem e tudo, e eu fiz algo também remetendo à natureza. E chegou até mim, o comentário de assim, caraca, o João, ele fez uma tatuagem e, caraca, ele é ateu, eu achei que ele ia fazer algo mais, brutal, assim, mais voltado, pro rock, como se fosse um estereótipo da galera, do rock, Sim. que é mais, aquele estilo steampunk, que Sim. da várzea, não liga pra nada, e, assim, é engraçado como a imagem das pessoas do que é o ateísmo é de alguém que fosse largado, uma pessoa mais desvinculada, Sim. regras, estilo de vida, razão da vida. Então, assim, uma pessoa desconecta com isso, sabe? E são coisas que não estão ligadas, não tem nada a ver. Podem ter uma similaridade com quem esteja voltado com esses temas ou Sim, mas a esse estilo exceção de não vida. pode ser a regra. Exatamente. Então, assim, eu acho que acho que cada vez mais as pessoas criando esse pensamento e essa razão de que o ateísmo ele não tem um vínculo com a baderna e a falta de moralidade ou falta de uma estrutura ética também. Eu acho que... Ou até mesmo desrespeito, né? Que as pessoas veem muito como uma pessoa ignorante 100%. Chega xingando, não, e você tem falou muito que disso. é religioso, pronto, assim, já acha era. que a pessoa vê um ateu, fala que vai falar,
pensa que quando alguém for falar da religião, o cara vai querer agredir a pessoa, falar, mano, isso nossa, você é daí, nada a lixo, olha como ver. você pensa, e não é assim. Tem muito desse São só julgamento. sobre conclusões, é por isso que eu falo, como que você se sente, é por isso que eu trouxe o lance do consolo. Pô, se a religião consola a pessoa, às vezes o agnosticismo, o ateísmo consola outras pessoas, entendeu? Sim. É claro que eu vejo muito do que acontece. Dos extremos, a E é uma realidade. polaridade, é assim? Isso. Polaridade. Essa palavra certa, Sim. acho que era pra usar aqui. Quando um extremo gera o outro extremo. Sim. Então, quando uma pessoa muito religiosa, às vezes a pessoa tá numa família muito religiosa, às vezes ela, por conta daquela polaridade, ela não consegue chegar no agnosticismo, chegar nessa conclusão de falar, pô, eu também não tenho certeza, mas ele também não tem certeza. Não, ele vai falar assim, pô, a pessoa tá falando que tem super certeza que existe, então eu vou ter super certeza que não existe. Contrário. Tem muito disso, até porque a gente vê que o ser humano, ele é o tipo de animal que ele quer estar concorrendo com o outro, ele Sim. quer estar disputando. Sim. Então, você vê isso na política, você vê isso no futebol, você vê em qualquer lugar, você vê na empresa, você vê, tipo, no ambiente que você tá em convívio com a sociedade, você vê que o ser humano ele quer estar competindo com você. Então, às vezes você tá falando que você é a favor do A, ele quer virar do B. Entendeu? Então, tipo, vira muito disso. E às vezes você e o contrário da pessoa, isso te gera uma emoção ali, um sentimento que Sim. acaba te aflorando, que seja por bem ou por mal, você vai acabar entrando em atrito com ela. Eu acho que é por isso, sempre que tiver um extremo, sempre vai ter do outro, né? Eu acho que a gente tem que ter esse equilíbrio, sabe? Então, por mais que eu tenha esse pensamento de que eu sou ateu, eu tenho que ter a razão de que eu posso estar errado, eu tenho a noção de que o agnosticismo ele chega a ser a balanço e equilíbrio. Saúde. Obrigado. E aí, voltando no que você falou, do que eu acho que isso serve como um consolo ou uma forma de tentar organizar a sociedade ali em si, né? Cara, eu acho que juntando, linkando já com essa pergunta, eu vou até trazer uma reflexão sobre desde a nossa primeira formação, né? Vamos, tipo assim, para todo mundo ter uma forma, um caminho de pensamento aqui. Imagina agora na sua cabeça a primeira formação ali de uma comunidade de hominídeos e a pessoa, tipo assim, factual, né? Então a gente vai aqui sempre se basear naquilo que foi estudado, naquilo que foi comprovado cientificamente. Tá. Então assim, existiram hominídeos, né? Então, tipo assim, o ser humano, ele da forma mais primitiva que ele veio à Terra, da forma como ele se originou, de todo o desenvolvimento evolucionista, o ser humano, ele na sua primeira formação ali, ele sempre teve essa forma de se indagar, né? Tipo assim, da onde nós viemos, né? Tipo, uma forma de você se organizar ali dentro da uma sociedade primitiva ali, né? Então, como que você julga as coisas como elas são e elas funcionam, né? Então, se coloca no lugar de uma espécie que não tem conhecimento nenhum, a gente ia começar a ter o domínio sobre o fogo, as coisas, e a caça, a coleta, e tipo, começar a introduzir tudo que se originou para chegar onde nós chegamos hoje. E como você julga as coisas de uma maneira assim, muito simples. O surgimento disso foi com base, a primeira forma dogmática foi os mitos, né? A mitologia, né? Então, a primeira forma de você, assim, de primeira pensar como a religião foi introduzida na sociedade, na espécie humana, foi a partir do quê? Foi o cara olhando para o céu e ele falando, meu, o que é aquela bola de fogo que eu não consigo nem olhar para ela porque senão isso vai me cegar. O que é aquilo? Tipo assim, e ela só tem um determinado momento que é durante o dia e ela, tipo assim, é toda a minha forma de subsistência, tipo, ela é a partir dela que eu consigo caçar, que eu consigo viver ali durante o dia. Então, assim, às vezes a primeira forma de pensar foi aquela, sabe? O Deus Sol. O Deus estava inserido nas coisas que o ser humano conseguia ver, né? Então, os deuses, né? Que inclusive as formas, né, de pensamento não era que seria
uma religião monoteísta, né? As religiões vieram a partir do politeísmo, né? Então, as mitologias estavam inseridas nisso, né? Então, a religião estava nos animais, né? Você vê os egípcios, eles introduziam os deuses em animais. Então, você vê a representação na águia, no jacaré, nos animais que estavam todos inseridos naquela natureza deles, né? O cachorro, você vê Anubis ali, então é muito legal. E você vê, tipo assim, até desde a mitologia grega, Deus estava no mar, que era Poseidon, você vê no raio, você vê nas plantas, você vê em tudo. E aí você vê que os deuses estavam sempre inseridos naquilo que estava muito próximo deles, né? Daquilo que eles viam. Então o ser humano ele sempre se vinculou a tudo aquilo que ele... eu acho que é até engraçado pensar nisso, né? Que a ciência também veio muito desse pressuposto, né? Tudo aquilo que eu vejo, toco e eu sinto, o que isso está vinculado com base naquilo que eu posso existir, sabe? Então, o ser humano, ele, seja parte científica ou dogmática, ele sempre tentou se prender a coisas que ele consegue ver, tocar e sentir. Então, até a religião ela veio também desse pensamento, né? Então, o dogmatismo ele serviu de justificativa para que o ser humano ele colocasse uma razão existencial para tudo aquilo que existia naquilo que cercava ele, né? E, assim, o ser humano ele chega a partir de um ponto que a primeira estrutura social dele vem a partir do quê, né? Eu preciso ter a garantia de que a gente vai ter ordem, né? Então, conforme o ser humano ele vai se tornando uma espécie que ele se torna mais sociável, ele tem que ter uma estrutura ali, ele começa a criar razões para criar esse controle social, né? Então, você vê que, inclusive até uma forma, eu só vou fazer um parênteses aqui, há muito julgamento de que a primeira lei que veio ao homem é os 10 mandamentos, né? Que não é verdade, né? Na verdade, as primeiras formações de leis entre os hominídeos, e algo extremamente simples, é de que eram princípios básicos de sobrevivência, né? Você, assim, se entrava em conflito, algum atrito, algum problema ali, você vê isso até na natureza, né? Você vê que o ser humano ele sempre está em defesa, então ele sempre está cuidando um do outro, e ele sabia que isso até existem estudos, você vê uma elaboração ali de que o ser humano, aquele que mata, ele não quer ser morto. Então ele toma esse cuidado para si de que ele não pode colocar em risco você atacar o outro porque você sabe que você pode perder o seu direito à vida porque o outro vai querer te penalizar por aquilo, né? Então, você chegar ao ponto de você tomar decisões, você sabe que aquilo tem um peso. Né? Você tem uma consequência. Então, a forma primitiva que foram as leis foi olho por olho, dente por dente. Né? Então, você sabe que se você fizer algo ali, você vai ter uma penalidade porque o próprio ser humano ele vai ser reativo na sua forma de chegar. E aí, a religião, o dogmatismo, ele vem de maneiras diferentes, aí até na mitologia, para tentar justificar algo que você faça. Por exemplo, às vezes um ato que às vezes é julgado ser incorreto na sociedade, por exemplo, uma maneira assim simbólica assim da gente falar, se você ficasse com a mulher do outro, você não queria ter esse problema, né, de você acabar perdendo a pessoa que você ama e tem para outra pessoa, né, para outro indivíduo. Então, o que acontece? Isso veio de uma maneira para tentar introduzir não só no dogmatismo, mas também na razão do moralismo, né? Qual que é a razão ética, né? De você viver. Então, você tem a liberando entre a filosofia e a religião. Então, a religião vai tentar explicar de alguma maneira. Então, às vezes, aquele determinado Deus, ele te penaliza e te julga por aquilo. Então, se você cometer esse determinado ato, você pode até acontecer. Mas você, por exemplo, vai ser penalizado.
indo pro inferno, ou você sendo julgado de alguma forma, as pessoas vão te ver de alguma maneira negativa. Então, existe essa penalização, ou seja, na penalização moral e ética ali que é introduzida na filosofia, né? Caramba, você cometeu esse ato que ele não é visto de uma maneira positiva na sociedade. Então, Sim. isso é algo ruim, sabe? Então, são coisas que o ser humano ele foi construindo conforme a sociedade foi se avançando, foi Evoluindo. se desenvolvendo todo. Então, foi por dois caminhos. O ser humano ele tinha uma necessidade ali de se contemplar com a razão existencial daquilo, né? De falar, não, Deus está inserido nessas coisas, né? Os deuses ou o Deus. E a necessidade, né, da sociedade dela ter que se comportar daquela maneira. Então, também sempre foi parte também do controle, né? Para você não poder acabar perdendo a estrutura de como que ela é, né? Porque Tá. conforme a sociedade ela foi se estruturando, ela foi se tornando mais complexa. Você vê isso hoje em dia. Sim. Sistemas Criação de políticos, leis. então tudo isso tem E que vai ter. atualizando. Pô, não sabia Sim. nem que isso tinha como acontecer, então vamos criar uma lei para que isso não aconteça. Exato. E como que isso funcionava, né? A gente tem que pensar como que isso funcionava desde os nossos primitivos. Uhum. Então, assim, a vida hoje não é como era antes, né? Não. Então, era de uma maneira muito brutal, né? Então, você vê que teve que ter todos esses avanços e essas reflexões, esses pensamentos a partir do quê, né? Então, o ser humano ele sempre foi se baseando nesses princípios dogmáticos, querendo ou não, né? E até se referenciando, né? Você vê muito disso até nas navegações, na forma de você se guiar. Então, quando o ser humano ele olhou para o céu e ele via as estrelas, então ele tentou criar para si as constelações para que em determinados momentos eles soubessem qual que era o melhor tempo de cultivo, os momentos mais difíceis, aonde ir, aonde Tá. chegar, poder. Então, tipo assim, você vê uma estrutura ali voltada para simbologias para que o ser humano ele consiga se guiar de uma maneira prática no dia a Uhum. dia e também existencial, né? Então, funcionava de duas maneiras. Uma que eu consigo me prender a valores existenciais, já que eu tenho uma razão dogmática que me serve como pêndulo para que seja julgado, que eu consigo ter uma resposta do porquê a vida é desse jeito e Uhum. porquê que beira dessa maneira. E tem a outra que isso me controla, né? Então tem essa importância de se pensar que são esses dois pontos, esses dois pesos, né, que ficou intrínseco E para o ser eu humano. acho que quando fala sobre o controle de tudo isso, toda essa introdução que você deu de puxar lá de trás, de você ver um controle sendo feito até mesmo sem as pessoas, da forma que elas conseguiam se comunicar, o ser humano, eu acho que depois que ele vê que você dá muito poder para um homem, acaba que o controle vira um controle meio que desgovernado, porque ele tá com tanto poder, a gente pode ver aí na história, que às vezes o controle acaba sendo de uma forma que você não permite você pensar de uma forma diferente daquele controle. Então, veio meio que para organizar a sociedade, para dar um sentido para as pessoas e para as pessoas saberem o que é certo ou errado, e acabou não te deixando pensar fora do certo e errado que eles criaram. Então, uma coisa que eu gostaria que as pessoas saíssem daqui pensando é: se permita pensar diferente, e se permita estudar sobre o que você quiser. Então, tipo, não ache que você, igual você mesmo, a gente tem muito essa curiosidade de estudar sobre algumas religiões, entender como que outras religiões, a gente até antes de começar estava vendo um pouco da religião que era dos deuses. Deus, como que era? Sobre os deuses de outras religiões e Não, das mas a que você mitologias, né? leu, mitologia Mitologia nórdica? nórdica Nórdica, que a gente isso. A estava gente estava vendo. vendo sobre a nórdica, Muito legal, muito inclusive. legal. Então a gente estuda um pouco de cada uma para entender como que é a realidade que cada um pensa. Eu acho que essa que é a beleza da coisa, né? Inclusive, eu fico fascinado, eu gosto muito de como até lá na empresa o pessoal cada um tem a sua religião lá, e
eu gosto muito de escutar sobre todas elas e entender como elas funcionam. Inclusive, Sim. eu frequentei o catolicismo desde pequeno, então eu fiz catequese, eu fiz primeira comunhão, eu fui batizado. Eu estava inserido nessa realidade, né? Meus avós sempre frequentaram, iam na igreja, eu ia junto com eles. Uhum. Inclusive, eu adorava, eu acompanhava com meu avô desde pequeno aqueles desenhos que tinham, que eram maravilhosos sobre a história de Jesus, Uhum. né, Moisés, a libertação, né, dos escravos no Egito. Lógico que a história bíblica ela tem pontos, né, não só metafóricos, mas também muito ligados à história que acabam fazendo um peso histórico voltado mais para aquilo que eles querem passar. Então, dentro da história tem diferenças muito grandes daquilo que aconteceu, mas é uma maneira de contar a história diferente e é muito Uhum. interessante, Sim. né, de você ver qual que era a perspectiva do ser humano, né, naquele mundo que eles estavam inseridos, né. E eu cheguei a participar da igreja católica, da evangélica, eu cheguei aí em terreiro, né, Uhum. que é da Umbanda, né, de uma amiga minha da faculdade. Eu gostei muito de participar de todas que eu cheguei aí. Eu ia com a minha tia, Uhum. participei da espírita também, gostei da maneira como eles apresentam aquilo que eles acreditam, né? Sim. A forma de você dialogar. Então, assim, eu acho que o diálogo, você saber conversar e procurar entender sobre esses assuntos, tem uma curiosidade muito legal, né? Todo mundo Muito sai interessante. ganhando na questão de crescimento, de, pô, Sim, eu aprender como fulano pensa, eu entender que eu posso conviver com fulano pensando dessa forma. uhum, Se ninguém puxar para os extremos, a gente consegue ter uma sociedade muito melhor, exato. tendo nesse sentido. Acho que a gente fugir da polaridade para tudo na vida, principalmente sobre religião, pô, eu acho que uma família conseguiria estar todo mundo melhor nesse sentido, sabe? Sim. E isso que você falou de você encontrar as religiões, eu não cheguei a ter a experiência de ir em cada uma. Mas eu tento estudar, ouvir quando as pessoas estão falando sobre a delas, eu tento perguntar. Às vezes até um desafio para mim perguntar sobre as religiões, entender um pouco como a pessoa pensa, porque como eu tenho uma mente mais racional, às vezes eu tento não cair na minha própria armadilha de achar que, pô, a pessoa tá errada. Não, calma aí. Ela vive a vida dela assim porque ela gosta, entendeu? E a pessoa, da mesma forma, pensando sobre mim, entendeu? E a gente tentando continuar convivendo, tendo uma amizade ali e tudo mais por causa Uhum. disso, entendeu? Então, eu queria que você puxasse alguma pergunta que fizesse a gente pensar mais sobre o sentido do, do Deus em si, sabe? Do porquê as pessoas pensam nisso e tem esse sentido para a vida, sabe? Se a gente falou muito sobre o controle, sobre o consolo, e eu queria que fosse uma forma mais filosófica disso. Não sei se você tem alguma reflexão para trazer, se alguma coisa que te deu como pode dizer, um pontapé para você pensar sobre tudo isso, para você alguma coisa que você ia indicar para as pessoas que elas consigam pensar, sabe? Você acha que Deus tem uma importância para as pessoas em si? Você acha que tem uma importância? Tá. Eu acho que é super importante. Porque, por exemplo, tem gente que a pessoa precisa disso pra vida dela. Então, pô, eu acho que nesse sentido ele é como se tivesse uma linha, né? Pô, ele tá Deus sim, né? Mas pra mim o problema às vezes tá muito na religião. Até porque a gente vê muitas pessoas tentando se inserir em várias religiões. Eu tenho experiências com familiares que tentam entrar em até várias igrejas não é crente, eu sempre esqueço como que é o nome. Evangélica? Evangélica. Uhum. Igrejas evangélicas que hoje cada vez mais estão surgindo novas, aí vai, não se encontra. Por quê? Porque às vezes eles acham um erro na religião e não só no que eles acreditam como Deus, o Criador e tudo mais. Por quê? Porque a religião é o que às vezes passa do limite para a pessoa. Então pode ser mais bom do que ruim, mais bom bem no sentido errado mesmo. Uhum. Pode ser melhor até certo ponto. Dependendo do ponto que a pessoa tá ali, dependendo do quanto ela vai levar isso pra vida dela, dependendo do quanto ela vai querer que as outras pessoas pensem igual a ela, pode ser que seja ruim, entendeu? E isso também tem estudos, eu até acompanho bastante pessoas falando sobre isso. Tem até o Daniel Goltijo, se eu não me engano, que ele fala bastante sobre isso no YouTube, se vocês tiverem interesse de ver. Ele tem um canal recheado de conteúdo sobre isso, ele fala sobre a ciência da religião. Isso é Eu não excelente. sabia nem que existia isso, Uhum. mas
o cara estuda bastante sobre como isso faz bem para as pessoas. Uhum. E aí não é sobre você querer tirar a pessoa de lá e falar, pô, viu como tava errado? Não. Pô, tem pessoas que vai ser melhor para a vida dela. Como que você vai chegar numa velhinha e vai falar, pô, Deus não existe e é isso aí, entendeu? Não. E para ela, se ela sempre, o sentido da vida dela sempre foi esse, tudo bem, entendeu? Deixa ela continuar seguindo o sentido da vida dela assim. E às vezes ela refletir sobre isso não tá no momento, às vezes ela não precisa disso, sabe? Mas eu tenho tido contato com pessoas que pensam de forma aberta sobre isso e chegam na conclusão se faz bem pra pessoa, que é o quê? Às vezes a pessoa não tá na mesma religião, igual teve um amigo meu que a mãe dele é de acender vela, tal. Eu não, me desculpa, eu não vou lembrar qual que é a religião dela, mas tem as velas, a figura simbólica da vela, de acender uma vela pra pessoa. E aí a mãe dele falou: "Ah, filho, eu vou acender uma vela pra você", e tal. E ele até ficou meio tipo: "Ah, mãe, eu não acredito, mas pô, se tá vindo por bem, manda o que você quiser", entendeu? Então, pô, quando eu Legal. ouvi ele falando isso, eu achei tão bonito. Eu falei: "Pô, é sobre isso, sabe? Tipo, o negócio você pensar que todo mundo, se estiver trazendo bem, vou rezar por você, vou orar por você", você vai falar, não vai orar porque eu não acredito. Eu não quero. Não tem essa, entendeu? Eu acho que a reflexão mais sobre a vida, nesse sentido, eu acho que é essa, entendeu? Assim como a pessoa que às vezes pensa de uma forma e você não sabe o dia de amanhã, você não vai sabe se ela vai estar pensando assim. Então a gente ser extremo para os lados, a gente pode perder muita gente no caminho e deixar de perder pessoas boas e pessoas que, às vezes, se a gente trouxesse um diálogo dessa forma que a gente está tendo, a gente poderia trazer a pessoa pelo conhecimento para ela, pô, ver de outra forma. Às vezes ela não se encontra naquela, se encontra em outra, Sim. ou até mesmo ela começa a pesquisar mais sobre a ciência. Eu conheço pessoas, eu acompanho pessoas na internet que elas são extremamente católicas e mesmo assim o cara acredita na evolução. E eu não entendo muito como isso funciona na cabeça da pessoa, mas pô, que legal. O cara tá tentando aprender um pouco de cada coisa. Imagina se ele fosse só do extremo. Sim. Ele ia falar não, igual você falou da Eu acho escola, entendeu? muito legal isso que você pontuou sobre a pessoa que ela tenta linkar fatos que são comprovados cientificamente com o que beira a nossa realidade, com aquilo que ele acredita, né? Com a religião que ele tem, né? Então, eu acho que a pessoa ela tenta viver o mais próximo daquilo que faz sentido para ela. E eu acho que no final é sobre isso. Né? Então, o Carl Sagan ele fala muito sobre isso, né? Uma pessoa que eu me inspiro muito sobre as leituras que ele faz, tudo aquilo que ele apresenta, né? Tudo aquilo, né, que ele estudou, que ele se desenvolveu na vida dele. E ele fala que, no fim, o que te faz bem? O que faz você se sentir, né, confortável, né? Aquilo que te traz um propósito e sentido para a vida. E eu acho que no fim é sobre isso, sabe? Eu acho que se isso te faz bem e isso não atinge de maneira negativa as pessoas à sua volta, Exato. eu acho que isso tem uma importância muito grande, né? Exato. Então eu acho que a pessoa que não tem a religião, até a pessoa que tem a religião, eu acho que tem as suas grandes importâncias de que a pessoa entenda que se isso te faz bem, tá ótimo, né? Tipo assim, não precisa às vezes impor para a pessoa aquilo que você acredita. E se você quiser saber a opinião, acho que fazer igual a gente faz, né? Tipo, dar sua opinião, você explicar e contar como que é a sua forma de pensar e a Sim. pessoa apresenta aquilo que ela estudou, aquilo que beira a realidade dela também, né? Então, eu acho que essa troca de informações eu acho que é muito agregadora, né? Então, eu também acredito que a religiosidade... Acho que o dogmatismo tem uma importância muito grande para as pessoas, Tá. mas a religião em si, né, que ela acabou sendo, né, uma criação do homem, né, que é uma ponte para te apresentar o dogma, Aham. ela tem as suas ressalvas e o seu, tipo assim, também a sua problemática de que você tem que ter uma atenção voltada e você tem que estar atento a isso, né? Porque você vê um caso famoso como é o João de Deus, né? Que Sim. abusou de milhares de pessoas ali, acho que não só mulheres, como também, Sim. enfim, abusou de pessoas, Sim. enfim. Então, assim, até que ponto você tem que defender a tua religiosidade em cima do teu dogma. Sim. Se você acredita na tua religião, no teu Deus, será que você tem que colocar a tua mão no fogo, às vezes por uma outra pessoa, que Boa. às vezes ela tem um desvio de caráter, aquela religiosidade ela tem um desvio de moralidade, de Sim. ética ali. Você vê milhares de
pastores aí, às vezes você vê que, às vezes, no fundo, a pessoa, ela tem a problemática de dela querer crescer de maneira Sim. financeira em cima das outras pessoas. Começa a entrar o ego, né? Demais, né? Exato. Então eu acho que isso daí é uma grande problemática. Até que ponto aquela pessoa ela está inserida na religião para te passar a mensagem e fazer você acreditar que realmente a vida tem um propósito divino, ou ela quer sobressair em cima de você para tentar te convencer de que aquilo é o certo só para poder te passar a perna. E isso é muito real e as pessoas têm que ter esse pensamento, né? Você vê igrejas surgindo em um pedacinho, tem até exemplos aqui perto, a igreja surgindo em um quartinho assim, quando de repente o cara tá alugando mais imóveis, daqui a pouco compra o imóvel de cima, daqui a pouco tá enorme, E crescendo de uma forma, tipo, muito escalável, assim, posso sim. dizer. E eu acho que, será que a religiosidade ela está voltada para a luxúria? Será que é uma maneira correta É, das pessoas julgarem isso como algo, não, é algo que o Deus delas, sabe, tipo, preza, ainda mais num mundo globalizado como hoje, onde as pessoas querem cada vez mais se sobressair em legal. cima das outras, né? Então eu acho que tem que ter esse julgamento, né? Tá aí uma ponte que você tá falando sobre a luxúria, eu acho bastante importante focar sobre isso, até um episódio que eu quero que tenha aqui também, que é mais sobre finanças, Legal. que eu sempre estudei bastante sobre isso, do material, do por que eu quero ter as coisas. Pode até ser o próximo Você que tema. sabe, é isso. Legal. E aí, o que entra, o que eu penso sobre isso é que quanto mais a gente foca em experiências que poderiam ser grátis, né, que eu posso dizer assim de uma maneira bem generalista, que o melhor da vida é de graça. Então, pô, se você focar nisso, independente da religião que você tá, você vai acabar chegando em experiências para sua vida que você não vai precisar de bem material, você não vai precisar de luxúria. Pô, um momento com o seu pai, um momento com a sua família, um momento com o seu cachorro, um momento com, sei lá, quem dando risada, entendeu? Eu e você, se a gente sair e for pro meio da rua e dar risada, a gente tá feliz, entendeu? Sim. Às vezes você vê que os amigos, quando se encontram, pô, os caras podem estar no bar mais podre que for, bebendo água. E os caras vão estar felizes, entendeu? Porque é aquele momento que, tipo, claro que tudo gera custo na nossa sociedade, mas, pô, tenta focar nas coisas que te trazem uma experiência, e isso pra religião, pra vida, sabe? Então, por isso que eu acho que nessas coisas eu encontro formas muito bonitas de ver a vida, no sentido de, pô, olha isso, são experiências, não são sobre coisas. Então, a religião tá te trazendo, às vezes, uma luxúria, cada vez mais, igual você falou isso, a gente vê em cima de palcos, assim, cultos, pessoas extremamente ostentação, sabe? É. Tipo, já fazendo um julgamento aqui que eu acho que eu não sei se tem alguém que é a favor disso, de uma ostentação em certas igrejas, assim, porque você vê que o ambiente muda e tudo mais, e eu vejo como uma coisa que, pô, se você acredita em uma coisa que é tem um criador e tudo mais, eu acredito que tudo isso, ele se ele tivesse, ele estaria querendo que você fizesse uma coisa mais natural, no sentido de, pô, não se apegar aos bens, entendeu? E eu levo muito isso pra minha vida, do não me apegar aos bens e tentar trazer mais experiências. Eu falei isso no outro episódio, vou falar de novo, que se você puder ter experiências pra sua vida, melhor coisa que você vai investir, sabe? E eu acho que é um pouco disso que a gente tá caminhando pro final do podcast. A gente falou bastante sobre o ponto da religião em si. Eu queria tentar trazer alguma pergunta para você que focasse mais no sentido do pessoal nosso, e tentar trazer para a pessoa do que ela vai refletir para ela, tá? Posso fazer uma? Pode. Fique à Uma que tá vontade. voltado para isso. Fique à vontade. Deus. Sem Deus na sua vida tem sentido? Boa. Tá. Cara, Inicialmente, sim ou não? sim ou não? Se fosse uma resposta sim ou não? É. Sim. Uhum. Por quê? Aí já linka com toda a minha vida. Uhum. Eu linkaria isso com exatamente toda a minha vida, todo o sentido que eu dou pra ela de bem material, de experiência, de tô com pessoas, porque eu acho que o sentido da vida tá em você viver ela todos os dias. Pô, pode ser uma coisa muito romantizada, porque às vezes é o privilégio que a gente tem, mas eu acho que às vezes, pô, tem como você achar felicidade em momentos que você fala, eu vivo a vida por causa disso aqui. Às vezes você nunca parou pra pensar, mas se você se pega num. Pode ser a coisa mais simples, você pode estar na casa da sua avó, que sua avó mora na periferia. Se você tá ali almoçando arroz e frango, arroz e ovo, você tá ali com a sua avó, pô, olha isso, meu.
Eu, recentemente, eu não sei se eu já falei disso no meu primeiro. No meu casamento, eu vi minha avó vindo no altar assim. E quando eu vi, eu não consegui não chorar. Eu chorava, eu já tava chorando. Eu falei, pô, tô na vida por causa desse tipo de momento. Olha, e eu sempre puxo pra essas coisas. Por isso que eu sempre falo que é mais racional. Por causa dessa mulher e da mãe dela e tudo mais, que eu tô aqui hoje. E eu tô tendo a presença dela. O meu bisavô tava no meu casamento, entendeu? Então são momentos que, pô, marcou, entendeu? A vida de cada pessoa é marcada por esses momentos. E aí eu acho que acaba que isso que vai dando sentido na nossa vida da gente ser mais feliz. E claro, aí depois você entra pro lado do linka com o primeiro episódio de metas, de tudo mais, mas eu acho que no sentido mais amplo de você não querer uma coisa que também linka, só, eu quero comprar esse copo e o sentido da minha vida é esse, não. Acho que o sentido da vida tá nas experiências, sabe? No você querer viver as coisas com as pessoas. Claro que no meio disso tem muito trabalho, porque a gente precisa trabalhar, porque senão a gente não paga as contas, tudo mais, mas, pô, o sentido da minha vida já é bonito por si só nisso. Agora, porque volta no consolo, tem pessoas que precisam saber pra onde a gente vai, de onde a gente veio e pra onde a gente vai. E tem pessoas que não necessariamente ficam mal sem se perguntar sobre isso, sabe? Sem ter uma certeza absoluta sobre isso. E eu queria saber de você, não sei qual que você ia falar agora, se na sua vida tem sentido assim, sem um Deus, e que sentido que você dá pra ela sem um Deus? Como que você, no que você se apega para dar sentido pra ela e o que você recomenda pro pessoal que, mesmo eles já tendo um sentido, às vezes com uma religião, com eles acreditam, e seja qual for a religião, como eles podem tentar trazer de uma maneira mais filosófica isso que você traz pra sua vida, tentar trazer pra deles, porque eu sei que, igual você estava falando de niilismo, pra você que não sabe o que é niilismo, talvez a gente pode se aprofundar mais agora, se você conseguir focar um pouco no que é o niilismo e como você traz ele para um positivo e trazer para as pessoas, pô, como que você vê a vida de uma forma positiva mesmo sem, respondendo seu amigo, mesmo sem ter Deus nela. Porque aí eu te pergunto, a pergunta é, você vê que na sua vida ela tem sentido sem Deus, sim ou não? E responda. Numa pergunta sim ou não, sim, consigo ver sentido na minha vida assim, ter Deus assim, sem ter nada dogmático. Então, eu acredito que a gente nasce, vive e tudo que beira a realidade e a vida, ela é basicamente isso. Ela é voltada pelos princípios puramente biológicos, físicos e químicos e não vai ter nada além depois dessa vida. E eu vejo com bons olhos isso, eu vejo de uma maneira muito positiva, muito. Já fazendo uma pausa, esse não vai ter nada, é justamente isso que o niilismo traz, né? Isso. Então, se fosse resumir de uma forma bem rasa e bem superficial, o niilismo é o não vai ter nada depois dessa vida. Só que aí o niilismo de Nietzsche, né, como ele pontuou, o niilismo ele ele foi aprimorado e levantado, né, uma filosofia ali do Friedrich Nietzsche, né, e ele chega a ponto de falar: a vida não tem sentido, ela simplesmente ela é o que é e ela não tem propósito, ela não tem sentido e é só isso, já era. Né, de uma maneira assim abrupta, né, de falar sobre o assunto, né, para quem não tem o conhecimento disso. Sim, sim. Né, tipo, o niilismo é praticamente isso. Viveu, nasceu, viveu, morreu e já era. É isso. Não tem um assim porquê. Como um gato morre, nasce, vive, é isso aí. Não tem um porquê elaborado sobre as coisas. Mas assim, aí como que vem sendo introduzido na modernidade, né, na filosofia moderna, o niilismo positivista, que é aquilo que eu sigo, né? A vida em si, como ela é tudo isso, né, que nos cerca, e ela tem a sua beleza. Ela já tem, assim, ela já é incrível, sabe, da forma como ela é. E ela é uma filosofia de vida, né? Ela é uma forma de você pensar de que mesmo no completo caos e no problema de tudo que cerca a vida, porque a vida ela não é perfeita, existe muito esse julgamento de que a vida ela é muito perfeita, a forma como ela originou e como tudo aconteceu, não, ela não é perfeita, inclusive você vê isso na teoria do caos, né? Então assim, a vida ela é problemática em muitos pontos, mas
mesmo em meio a todos esses problemas que ela apresenta e todas essas coisas que... E isso, assim, são meramente conceitos que nós criamos, né? Porque se você também for levar no princípio do que é bom e do que é ruim, do que é mal ou do que é certo, você se aprofundar muito nisso, você vê que não existe uma perspectiva do que é o certo e errado para essas coisas. Na verdade, são concepções que a gente criou e elas são fundamentalizadas naqueles conceitos filosóficos e da moralidade, da ética, e eu acho que a gente se baseia nisso de uma forma racional e que ela tem lógica, que ela tem a sua primordialidade essencial, né, de se ter. Então você deixa de fazer coisas que podem ser vistas de uma maneira ruim, para que você chegue ao ponto de você ter uma experiência de vida melhor. Porque eu acho que o princípio da vida é esse, sabe? Você tentar reduzir, né, os problemas, as dificuldades, as dores, né? Eu acho que o ser humano, ele tá muito linkado a isso, né? Tipo, até o direito, ele fala muito sobre isso, né? Como eliminar as dores, né? As pessoas não querem sofrer, como você elimina esses problemas, né? Então, o ser humano, ele quer ver uma vida de prosperidade, ele quer ter seu direito de ir e vir, ele quer ter a sua felicidade, ele quer ter os seus momentos felizes e tranquilos. E as pessoas que semeiam o caos, que sempre vai existir, sempre vão ter problemas, é uma realidade que nos cerca e isso não faz perder a beleza da vida, né? Mesmo que existam grandes extinções, como aconteceram mais de uma vez na Terra, né? Por mais triste que seja a pessoa que passa fome na rua, por mais que o nosso sistema seja falho e tenha problemas, por mais que coisas problemáticas aconteçam, dentro da nossa concepção, né, no universo inteiro, né, de um planeta deixando de existir, uma estrela virando uma supernova e acabando com todo aquele sistema, e você vê que às vezes a vida ela encerra e ela começa uma nova. Tudo isso tem a sua beleza, sabe? Então, tudo que se constitui tem a sua beleza. Eu não tô querendo romantizar a desgraça alheia, Sim, né? sim. Porque tem muito disso, né? Aí, ó, tá falando que é bonito o cara ser pobre, tá? O morador de rua lá. Isso. Não. Inclusive, muito que eu fui debatendo com pessoas que são religiosas e elas sempre me falavam isso, né? Elas falavam, meu, é tanto problema na Terra, você vê tanta gente passando fome, é tanto problema, é tanto caos, você vê gente querendo matar umas às outras, você vê problemas dentro da sociedade, você vê... Mas você vê todos... É porque você vê esses problemas que são muito brutais, você vê as pessoas sofrendo de uma maneira muito grande, e as pessoas sempre viraram para mim, né, perguntaram, como que você consegue ver beleza nisso, cara? Como que a vida que a gente vive consegue ter uma explicação, Sim. a não ser que tenha uma vida melhor depois daqui? E eu acho que esse que é o grande ponto E agora dessas ele vai pessoas. responder, hein? Tô respondendo agora. Tô zoando. Como que, como que a pessoa consegue viver uma vida aqui na Terra e não imaginar que vai ter um Que lugar... esse caos todo tá acontecendo por um motivo, né? Então, e não vai ter um lugar de paz, um lugar de tranquilidade Que que não é seja a onde... nossa cama quando a gente dorme todo dia. Exatamente. A tranquilidade que nem todo mundo tem. E nem todo mundo tem dormir, nem todo mundo dorme Nem bem, é todo verdade. mundo dorme numa cama, né? Você tem que ver, tem gente dormindo na rua. Pô, é uma realidade. É verdade. Então você tem que ter essa Muito bem consciência. lembrado, desculpa. Mas assim, é muito desse julgamento do... Meu, a vida tem todos esses defeitos por concepção do ser humano daquilo que é bom e satisfatório para ele ter uma vida digna, né? Seja mais julgada como péssima daquela como é a julgada melhor que exista, né? Para poucos, querendo ou não, né? Então, eu acredito que a vida tem, assim, os seus momentos felizes e bons da forma como ela é, mesmo tendo esses problemas.
são inerentes, porque a vida ela é da forma como ela é, e seja a pessoa mais pobre, com maior dificuldade que tenha, desde até a pessoa mais rica e poderosa e que tenha a vida mais tranquila possível, os dois polos, ou nesse meio termo, elas podem ter suas dificuldades, seus problemas, podem ter suas crises existenciais, elas podem ter seus problemas ali, enfim, a vida é da forma como ela é e ela sempre vai ter os seus momentos felizes, seus momentos tristes, seus momentos de dificuldade, seus problemas. Ninguém está inerente a esses tipos de problemas, porque você vê esses últimos tempos lá que tava pegando fogo lá na Califórnia, né? Sim. E você vê as casas de milionários pegando fogo e pessoas perdendo seus bens e perdendo... Assim como você vê a enchente que teve aqui em Mato Grosso. Aconteceu, Foi Mato Grosso? foi Mato Grosso ali e também no Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul, falei errado. Não, mas aconteceu também em vários momentos, né, em todos os lugares aí, até a quebra da barragem lá, Isso. né, e até atingindo pessoas de menor renda, né, pessoas que já passavam às vezes de uma dificuldade e acaba acontecendo isso, que é uma catástrofe, né? E aí que tá, que entra o que eu falei das experiências de pessoas lidando com pessoas, porque no final das contas, pô, não vou romantizar, não tô querendo romantizar, mas veja como as pessoas, querendo ou não, elas têm empatia, ou acabam tendo empatia umas pelas outras, porque muita gente foi lá ajudar. Sim. Quando aconteceu isso no Rio Grande, né? Sim. Foi uma galera que foi pra ajudar, seja por mídia ou não, tava lá ajudando. Sim. Entendeu? Seja o que for, político, mas tinha alguém ajudando. Sim. Não sei como que foi a locomoção das pessoas, mas eu vi que aconteceu, entendeu? Uhum. Então isso é bonito de ver que o ser humano evoluiu nesse sentido, né? Eu acho que o sentido é voltado para esse, trazendo tudo dessa reflexão. A beleza da vida, ela tá nos pequenos detalhes, naquilo que as pessoas elas criam para si, seja do mais simples até o mais complexo. Eu acho que a vida, da forma como ela é, ela tem a sua exuberância, ela tem seus pontos de reflexão daquilo que é a beleza, sabe? Daquilo como ela é constituída em si, para tudo. Então é isso. Show de bola. Eu gostei muito da reflexão que a gente teve aqui. Acho que foi muito agregadora. Acredito que uma pessoa que não conhecia a nossa opinião agora se introduzir um pouquinho mais. É claro que, como eu estava conversando com você, querendo ou não, se a gente não tocasse nesse assunto o quanto antes, as pessoas iam acabar entendendo sem que a gente explicasse o que acontece. Porque isso aqui vai ser um pouco do que a gente transborda, do que é a gente. Uhum. Então, eu vou ser um pouco do que eu sou sempre aqui e você também. Então, esses assuntos vão serem tocados no meio de todos os podcasts, seja o tema que for, entendeu? Vai ter um pouco da nossa personalidade neles. Eu acredito que a gente tocou de uma forma legal, de uma forma que as pessoas podem se motivar para aprender mais, para às vezes, pô, entendi legal, não concordo, é isso, entendeu? E eu gostei bastante, eu queria que... Inclusive, até falando sobre isso, se você é religioso, você tem algum dogma, alguma filosofia de vida, alguma forma de pensar que seja diferente da nossa, ou se você até compartilha da mesma opinião e do mesmo pensamento, deixa nos comentários. Deixa nos comentários. Comenta, fala pra gente daquilo que você acredita, a sua forma de pensar e daquilo que você tem até sobre isso, sabe? Tipo, da forma da gente pensar. A gente tem até a pretensão de começar, não sei, a gente vai tentar melhorar a estrutura para tentar fazer ao vivo. Então é importante que você se inscreva para saber quando a gente estiver ao vivo, para até você fazer comentários enquanto a gente está fazendo. Que é um projeto nosso, a gente começou já querendo fazer ao vivo, mas infelizmente ainda não deu. Então até mesmo por mês da gente pegar o jeito aqui, quando a gente puder, a gente está tentando fazer o máximo sem edição possível para a gente fazer uns ao vivo. Então se inscreva no canal para você poder acompanhar e até mesmo fazer seus comentários ao vivo e a gente poder debater melhor. Sim. Você tem mais alguma coisa para pontuar? Eu adorei. Foi maravilhoso. Foi maravilhosa a construção aqui do diálogo. E... Você acha que faltou algum ponto pra gente falar sobre, que você acha que você queria pontuar melhor? Eu acho que aquilo que a gente for pontuar vai ser mais pra frente, porque acho que a gente vai acabar voltando nesse tema, trazendo aquilo que eu quero ainda trazer sobre o Carl Sagan. Tem o livro que é O Mundo Assombrado pelos Demônios. Tem Bilhões e Bilhões também, que é o meu livro preferido. A gente tá estruturando o máximo. Tem vários livros que a gente quer trazer aqui pra falar sobre, né? E eles abordam sobre isso, ele traz um pouco de si sobre essas reflexões. Uma coisa que eu queria deixar claro também é que, no final das contas, a gente não quer
de forma alguma ser o dono da verdade. Sim. Então a gente sabe da nossa idade, a gente sabe dos nossos conhecimentos, a gente sabe do quanto a gente tem para aprender na vida e do quanto a gente está disposto a mudar. A gente só queria que as pessoas também soubessem disso, que independente da idade dela, do quanto ela estudou, se ela estiver aberta ao diálogo, é o que a gente quer. Então esse canal aqui tá sendo criado por uma comunidade, para criar uma comunidade de pessoas que estão dispostas a conversar. Entendeu? E não acharem que estão certas, porque no final das contas a gente não tá falando nada batendo martelo, olha como vocês mais velhos são burros, ou olha como vocês que têm religião são burros, e olha como a gente é inteligente. Nada disso. Nada disso. Entendeu? A gente tá chamando para que todos tenham o seu lugar aqui. Isso. E principalmente com a motivação do que o nosso país ainda que vem de uma defasagem educacional tão grande e é tão abrupto a falta de conhecimento, a falta de um diálogo, a falta de... Você vê pessoal fazendo vídeo, né, para fazer pergunta para as pessoas na rua e às vezes elas não têm uma noção daquilo que elas mesmo acreditam, né? Então, você ter uma forma de você saber dialogar, você saber trazer um pouco de si, consiga te agregar não só para você, mas para as outras pessoas, seus parentes, daquilo que você reflete para o mundo, né? Então, o nosso país, a nossa sociedade, ela tem uma importância muito grande daquilo como você pensa e daquilo que você acredita e do que você estuda e você tem de conhecimento. Então, é esse o nosso slogan praticamente, né? Sim, É isso. poderia dizer isso. Eu acho que é isso. No mais, ficamos para o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Deixem sugestões de temas que vocês querem ver por aqui. Fiquem tranquilos que estamos criando novos quadros, além do episódio de podcast aqui, de conversa, do diálogo. A gente vai trazer mais quadros, então fiquem ligados, se inscrevam no canal para não perder nada. Boa. E curte. Deixa seu like no vídeo também, que é muito importante. Vai ajudar pra caramba. Tudo que você puder fazer para mandar pro pessoal, sabe de alguém que gosta do tema, que gosta de abordar, que tá no mesmo pensamento, compartilha para essa pessoa, pô. Não custa nada, é um projeto às vezes iniciante. uma pessoa que você conheça, que tem um pensamento mais enrijecido, às vezes esse vídeo acaba sendo um reflexo para ela e um contraponto até para ela se tornar uma pessoa mais ponderada a esse tipo de discussão, né? Legal. Esse tipo de tema. Às vezes você tem uma dificuldade familiar, porque eu vejo muito das pessoas que eu tenho à minha volta que tem esse tipo de dificuldade, né? Então eu acho que isso seria muito agregador. Sim. Acho que quanto mais a gente aproximar temas que são tabu e são consideradas delicadas para as pessoas e a gente tornar isso mais leve, Isso, boa. eu acho que isso tem uma grande importância. É isso. E eu queria agradecer também pela incrível marca que a gente chegou no primeiro episódio, que a gente não estava esperando, de 40 visualizações. Sim. E a gente Caraca, realmente ficou muito de feliz. verdade, muito feliz. Muito Agradeço obrigado a cada um de pelas vocês. visualizações. E não esqueça de deixar um comentário, porque afinal de contas tem as 40 visualizações, mas se não tiver comentário a gente não sabe quem viu. Sim. Então, nem que seja o menor comentário possível, gostei, não gostei, o que você quiser falar, fale, mostre que você está aqui, tá bom? Sim. É muito importante, porque no final das contas só a sua visualização não aparece pra gente quem é, então seria interessante você A gente falar. quer saber quem é você. Quem é você, exatamente. Saber um pouco de vocês. É isso. Tem mais alguma coisa? Pra mim, então perfeito. Brinde pra finalizar. Um brinde. Um brinde à crise existencial. Esse fica pro final, pega esse corte e bota no final. Aí tem que beber, né? Corta.